Gente, a Suzane Richthofen sempre chama bastante atenção, né? A vida dela chama bastante atenção, principalmente pelo crime absurdo que ela fez. E assim, gente, já lançaram livros sobre ela, sobre o que ela fez, séries, filmes. Então, assim, a vida dela tá sempre em evidência, né? E quem acompanhou mais de perto sabe que a Suzane foi taxada por muitos como uma pessoa extremamente inteligente e manipuladora, né? Muita gente que fala que foi por de certa forma, essas qualidades dela que ela sobreviveu na cadeia, né? Ela foi muito boa em fazer alianças com as pessoas certas, né? Tem um livro que fala que muitas vezes quiseram matar ela e ela conseguiu se livrar ou fugir ou escapar dessas situações de morte. Por quê? Porque ela fazia aliança com as pessoas certas dentro ali do presídio. Então ela sabia quem era a pessoa certa para ela fazer uma aliança para ela sobreviver. E ela sobreviveu por muito tempo assim, né? Para quem não lembra do caso, para quem não acompanha esse caso, o caso aconteceu em 2008, se eu não esteja enganado. Uma família de classe média alta, num bairro chique, rico. Não era tão normal ainda ver crimes dessa natureza na televisão, né? Geralmente as pessoas estavam acostumadas a ver muito crime na periferia, né? Quando uma família de classe média alta foi assassinada, chamou bastante atenção. Por quê? Porque, para quem não acompanha a história, a Suzane estava namorando e ela entrou na mente do namorado dela e do irmão do namorado dela. É óbvio que os irmãos são tão culpados quanto ela, né? Ninguém é tão frágil assim para alguém ser manipulado para matar uma pessoa, mas ela teve uma participação muito forte porque ela convenceu os dois a matarem o pai e a mãe. E foi um crime que chocou o país, que parou o país. Naquela época não tinha internet, então foi na TV. O caso teve bastante repercussão porque assim, eles foram assassinados de forma violenta. E o que acontece? Depois se descobriu que foi a Suzane que armou, que articulou tudo. Ela é a grande cabeça. Assim. E assim, muita gente fala assim, ela já tá livre? Tá, porque o nosso sistema de justiça é assim, gente. As nossas leis são assim. Infelizmente. Então assim, a pessoa comete um crime absurdo e fica 10, 15 anos na cadeia. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, criança, adulto, adolescente, e aí a gente pode discutir como que funciona lá, mas assim, a regra lá, pelo menos para punição, em crimes como esse, a pessoa fica o resto da vida preso. Né? E no caso da Suzana, ela ficou 15, 18 anos, eu acho que nem 18 anos ela ficou, né? Teve benefícios, ela também cumpriu várias coisas ali que deram possibilidade dela sair, e ela tá solta, assim. É o sistema que a gente tem, gente. É o sistema que a gente tem. E aí ela saiu da cadeia e agora ela engravidou. Segundo informações, ela engravidou do médico. E olha que gozado isso. Ela já tinha dado entrevista na TV que o sonho dela era engravidar do médico. Porque eu acredito que médicos geralmente são pessoas que têm condições financeiras. Geralmente é de classe média. Então, assim, vendo de fora isso aqui, parece que até isso ela planejou e conseguiu, né? Se casar com alguém que tenha boas condições, porque ela sempre viveu em boas condições e nos últimos anos viveu uma vida aí que merece e merecia, né? E ela, na minha opinião, ela deveria pagar muito por esse crime, mas ela vive no Brasil e no Brasil crimes como esse a pessoa não fica muito tempo preso, né? E o mais doido que as pessoas estão questionando é o seguinte: fala, como o médico aceitou, se propôs a ter um relacionamento com uma pessoa que é acusada de assassinar os pais. Isso é muito louco, né? Porque assim, não tem como o cara falar que não conhece ela. Só se ele viver num mundo totalmente fora da realidade. Ela pode até, no começo, não ter falado quem era, ele pode não ter reconhecido, mas é muito difícil acreditar que esse médico não sabe quem é ela, não sabe quem é a história por trás dela, a assassina que ela é, né, o que ela foi, ou o que ela é, né, porque é uma coisa que não é apagada, assim. Assim, pelo sistema, ela tem direito de recomeçar? Ela tem, né? Agora, assim, pela justiça de muitas pessoas, acredita que ela deveria ficar muito tempo o resto da vida? Sim, mas ela tá aí. Cara, e como ela conseguiu aí criar uma situação para chegar no médico, provavelmente em redes sociais, e ter uma lábia para conquistar um médico e engravidar do médico, quem acompanha assim a vida da Suzane, tem livros que falam sobre a personalidade dela, fala que ela é muito manipuladora, né? Então essa notícia está chamando a atenção por tudo que a rodeia, por tudo que sempre acompanhou a Suzane, né? E a notícia é essa daí, que além dela ter tido um filho recentemente,
ela mudou o sobrenome, né? Porque era um sobrenome